Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar a fazer nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar a Voyager, mais especificamente ao primeiro episódio da segunda temporada, intitulado 37. Gente, esse é um episódio bem interessante, né? Porque ele vai trabalhar aquele tema, né, de abdução de terráqueos, né, que podemos dizer assim, né, por ETs, né, no caso, né? E vai fazer isso com uma ficção científica muito bem escrita, né, muito bem trabalhada, né? Vale a pena, né, revisitar esse episódio. Mas vamos falar um pouquinho do plot para poder entender, né, como é que essa coisa foi desenvolvida, né? A Voyager está, né, voltando, né, para o quadrante alfa, né, tá fazendo a sua viagem e de repente ela detecta no espaço, né, um caminhão da década de 30 do século 20, né? E aí eles examinam aquele caminhão, coisa e tal, né? É, eles examinam aquele caminhão, né? O Paris, né, que é um cara que gosta muito de automóveis antigos, né? A gente descobre, né, nesse episódio que um dos hobbies do Paris são automóveis antigos, né? Aí ele bota o automóvel para funcionar, coisa e tal, né? E aí ele consegue ligar o rádio do caminhão, né, que está, né, numa determinada frequência emitindo um sinal de socorro, né? Um antigo SOS, né? E aí ele escuta, né, no rádio, né, um sinal de socorro, né? E aí o que acontece? Esse sinal está vindo de um planeta de um sistema próximo. Então a Voyager vai lá investigar, né? Eles descem à superfície do planeta e encontram um avião que está emitindo esse sinal de socorro. Um avião também, né? Ali da década de 30 também do século 20 da Terra. Lembrando que a Voyager está no quadrante Delta, então como é que essas coisas foram parar lá, né? A grande questão é essa, né? E aí eles encontram também uma espécie de... Eles detectam, né, uma grande fonte de energia e vem, né, uma espécie de laboratório onde você tem 8 corpos ali em criostase, né, no caso, né? E todos eles estão com... esses corpos todos estão com vestimentas do século 20, né? E aí, né, a Janeway, ela quer entender, né, como é que aqueles humanos chegaram ali, né? E ela vai falar, vamos descongelar todo mundo, né? Vamos trazer todo mundo à vida para poder ver que pessoas são essas. E uma das pessoas que está lá é a Amelia Earhart, né? Que foi uma aviadora pioneira do século XX que desapareceu numa viagem, né, de volta ao mundo, né, numa viagem aérea de volta ao mundo, né? E aí muitas especulações na época surgiram, né, da Amelia Earhart, né? Quer dizer que ela poderia de repente ter fugido, né, com o navegador dela, que ela seria uma espiã americana para investigar os japoneses, né? Logo antes seria da Segunda Guerra Mundial, ali no ano de 1937, né? E essa personagem, né, muito importante, né, feminina muito importante, né, ela é trazida, né, para esse episódio, né? Ela é trazida e mencionada nesse episódio, né? Jornada das Estrelas fazendo a sua parte aí cultural, né? Mostrando aí a sua parte educativa e cultural, né, no caso, né? E aí eles vão descongelar essas pessoas estranham muito, né, no caso, né, que no primeiro momento não acreditam, né, obviamente, na Janeway, né, no caso, né, mas aí a Janeway vai com o jogo de cintura dela lá conversando, né, vai convencendo, né, as pessoas, né, do que está acontecendo, né, e aí fica bem claro que todas aquelas pessoas elas foram abduzidas, né, por uma espécie alienígena, né. Elas foram abduzidas por uma espécie alienígena e foram colocadas em cristais ali, né, no caso, né. E quando eles saem, vamos dizer assim, dessa instalação onde estavam esses corpos que foram descongelados, né, eles são atacados, né, por sabe sei lá o que, uma espécie alienígena, né, mas na verdade o que acontece? A Janeway consegue, né, fazendo, vamos dizer assim, dando uma despistada lá nesses supostos alienígenas, ela consegue render esses alienígenas, né, e é descoberto que esses alienígenas, na verdade, eles são humanos também, né. E eles fazem parte de uma civilização que está no planeta, que tem várias cidades, né? E essa civilização humana nesse planeta, né, é descendente, né, de 300 seres humanos que foram abduzidos, né, por essa espécie alienígena, por uma espécie alienígena, né? E essa espécie alienígena manteve esses humanos escravizados, né? Isso há mais ou menos 15 gerações, né? Porque
já se está no ano de 2371, né, no caso, né? E aí, esses humanos, né, que foram escravizados, né, que foram abduzidos e que foram escravizados por essa espécie alienígena, eles conseguiram lutar contra essa espécie alienígena, se revoltar contra essa espécie alienígena e conseguiram expulsar essa espécie alienígena do planeta, e eles montaram uma civilização humana nesse planeta, né? Uma civilização humana muito próspera, né? Que é interessante a gente perceber isso, né? Que o desenvolvimento, né, da civilização nesse planeta foi paralelo ao desenvolvimento da civilização humana na Terra, né? Como se esse bom desenvolvimento, né, dessas duas civilizações humanas, né, fosse uma coisa inerente à espécie humana, né? O episódio deixa isso meio implícito aí, né, porque foram duas civilizações que não tiveram contato nenhum, né, com uma distância muito grande entre a outra, elas se desenvolveram de forma praticamente igual. Então isso seria uma coisa inerente aos humanos, né, fazer uma civilização bem desenvolvida, vamos dizer assim, né. E aí, né, essa civilização oferece, né, a tripulação da Voyager a opção de ficar, né? Porque a Janeway perguntou, né? Como é que vocês foram trazidos para cá, né? Porque a gente precisa voltar para a Terra, a gente precisa voltar para o quadrante alfa, né? No caso, né? E aí o pessoal da civilização falou: a gente destruiu as naves deles todinhas, não tem mais como voltar, mas vocês podem ficar aqui, né? E aí ficou aquele impasse, né? Quais pessoas da tripulação da Voyager optariam por ficar, né, no planeta ou optariam por seguir viagem? Todos os seres humanos que estavam lá em crioestase, que estavam lá congelados, eles decidiram ficar no planeta. Por quê? Porque aqueles 8 humanos que estavam lá em crioestase, eles eram, vamos dizer assim, autênticos representantes de 1937. Toda essa civilização humana que se formou, né, nesse planeta, né, meio que venerava esses humanos de 1937. Pensava inclusive que eles estavam mortos, né, que eles estavam mortos, né, mas na verdade eles estavam vivos, né, e foi até uma coisa bem interessante você ver também, né, como esses humanos de 1937 e esses humanos dessa geração atual do planeta interagiam, né. Então esses humanos de 37, inclusive a Amélia Earhart, né, decidiram ficar no planeta por essa ligação, né. Agora, a grande questão foi a seguinte, né, quem da Voyager ficaria, né, porque se muita gente da Voyager ficasse, entendeu, a nave não teria pessoal suficiente para funcionar e para voltar, né, para a Terra, e talvez a Voyager ficasse presa lá. Mas aí, por uma grande conveniência de roteiro, né, que ficou inclusive meio falsa, né, todos os tripulantes da Voyager decidiram seguir viagem, né? Teria sido uma coisa mais interessante, né, a gente ver, né, alguns tripulantes da Voyager decidirem ficar, a nave ficar com dificuldades operacionais, mas ainda conseguir viajar, né? E ao longo, né, da viagem, ao longo dos outros episódios, poderiam surgir outros personagens, né, que a Voyager fosse encontrando, né, que pudessem de repente fazer parte da tripulação fixa, né, da nave, né? Eu acho que seria uma jogada mais interessante do que você fazer uma saída de todo mundo, né, ficar lá do lado da Janeway e ir embora, né? Todo mundo ficar fiel a Janeway e ir embora. A gente tem uma tripulação Maquis na nave também, a gente tem que lembrar disso. Então, de repente, alguns Maquis gostariam de ficar, algumas pessoas da frota estelar gostariam de ficar. Então, quer dizer, esse final soou um pouco falso, né? Mas o resto do episódio ele foi muito bom, né? O resto do episódio ele foi muito interessante, por quê? Porque a gente está vendo uma ficção científica bem escrita, né? Pegando essa coisa, né, dos alienígenas, né, que abduzem, né, as pessoas, né, alienígenas que não são bonzinhos, alienígenas que são maus, né, o que fica até mais consonante com a ficção científica das décadas de 30 e 40, né, que a gente vê, né, nessas ficções científicas mais antigas, né, e o episódio tem a ver com essa época, né. A gente vê essa coisa da Amélia Earhart, né, no caso, né, ser trazida, né, dessa grande personagem, né, da história ser trazida, né, de você trabalhar a questão do empoderamento feminino. Você vê o relacionamento da Amélia Earhart com a Janeway, por exemplo, né, que é uma grande fã, né, da Amélia Earhart, no caso, que inspirou a Janeway, inclusive, a ser uma capitã de nave estelar, né.
E é isso, gente. Você tem essa história bem construída aí no caso, né? Um episódio que eu me recomendo muito, né? Que vale muito a pena, né? Você ver esse tipo de episódio, esse episódio aí no caso, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial com mais detalhes, tá? Vocês podem dar uma lida lá, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, não deixem de curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.